Bom dia a todos, dia 28/10/2020, turma 8º B, disciplina de Direito Administrativo 2. Hoje a gente vai dar continuidade aí à discussão sobre serviços públicos. No nosso último encontro, nós falávamos sobre a concessão, com base na Lei 8987/95, falamos sobre o conceito, a ideia de quando ocorre a concessão e permissão, em especial quando ocorre a concessão, que são nos momentos de incapacidade técnica ou econômico-financeira do Estado, né? E paramos justamente na aplicabilidade da Lei 8.987 de 95. Essa lei que trata sobre as concessões e permissões de regime geral, ela é uma lei nacional, né? Ela deve ser entendida como lei nacional, tendo em vista que ela traz para o ordenamento jurídico regras gerais, normas gerais sobre concessão e permissão, tá? Então, isso quer dizer o quê? Sendo uma lei nacional, que todos os entes federados devem respeitar e seguir a Lei 8987/95, mas que os entes federados também podem legislar sobre o tema, não contrariando, é óbvio, a lei geral, que é a Lei 8987/95. Bom, seguindo aí, então, no nosso conteúdo, tem um ponto importante sobre concessões, que é a obrigatoriedade que o Estado tem de publicar um ato de motivação das concessões e permissões. Então, mesmo antes do procedimento licitatório, o Estado tem uma obrigação de publicar um ato administrativo apresentando a motivação, o porquê aquele serviço está sendo objeto de concessão ou permissão. E nesse ato administrativo que deve ser publicado, né, deve aparecer caracterizada a concessão com seu objeto, área e prazo. Objeto, área e prazo. Vocês devem muito bem lembrar que no último encontro nosso, falando sobre concessão, eu falei para vocês que a concessão é um contrato administrativo, e esse contrato administrativo tem prazo certo, prazo determinado, né? Uma das discussões que a gente fez foi justamente se o prazo certo aqui tinha prazo mínimo e prazo máximo, né? Tinha uma previsão legal sobre prazo mínimo e prazo máximo. Eu falei para vocês que na Lei 8987/95 não tem essa previsão, né? O que ela fala é que o contrato de concessão tem que ser por tempo determinado. 10 anos é tempo determinado? 50 anos é tempo determinado? Sim. Tá? Então, a concessão, ela tem um tempo determinado. Então, diferente da permissão, que a gente vai falar, que tem tempo indeterminado, é o contrato também, mas é tempo indeterminado. O que tem tempo determinado é as concessões de regime especial da Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Essas concessões de regime especial, com base na Lei das PPPs, elas têm prazo mínimo, 5 anos. Prazo máximo, 35 anos, tá? Então, essa é uma regrinha que a gente não pode esquecer. Aqui nas concessões de regime especial, não temos prazo mínimo e máximo. A lei fala que o prazo é determinado. Milena, tranquilo? Parece que você ia perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Lucas, tudo na paz, Lucas? Parece que fazia tempo que eu não te via, Lucas. Então, aqui tá uma caição de energia, não sei se perceberam, acabou de cair de novo. E aí minha internet oscila muito. Tá triste aqui, viu? Não é só aí não, Lucas. Não é só aí não. Infelizmente tá geral, né? No estado inteiro. Mas vamos lá. Então, ato motivacional, ato de motivação que justifica aí o porquê, o motivo pelo qual o Estado está concedendo ou permitindo
que a iniciativa privada execute aquele serviço. Preste atenção, o artigo 5º da Lei 8.987/95 fala que isso é algo obrigatório. Não é uma discricionariedade do Estado. É um ato vinculado, ele tem que ocorrer antes da licitação, sob pena de viciar todo o procedimento de concessão. Bom, outro ponto importante é o que é serviço adequado. Quando nós falamos dos princípios diretores do serviço público, eu falei para vocês, olha, esses princípios aqui eles vão novamente ser estudados daqui a alguns dias. Por quê? Porque não é obrigação só do Estado prestar um serviço adequado, um serviço de qualidade. Mas também é obrigação da concessionária e permissionária prestar um serviço adequado. E quando esse serviço será adequado? A própria lei descreve. A própria lei 8987/95 descreve. Quando lá no parágrafo 1º do artigo 6º, ela fala o seguinte: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, perceba, boa parte daqueles princípios diretores do serviço público foram pegos lá na teoria geral e colocados, esculpidos dentro do dispositivo legal, dentro da lei. Então, se a concessionária, se a permissionária não atender qualquer dos princípios, qualquer um deles, o serviço não é adequado, podendo levar a uma intervenção, podendo levar à extinção do contrato de concessão ou permissão. Então, o serviço que será prestado pela concessionária, pela permissionária, tem que ser um serviço adequado, atendendo os princípios elencados no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987/95. Furou isso, meus queridos? Possibilidade aí de intervenção, possibilidade de aplicação de sanção, possibilidade, inclusive, de extinguir esse contrato mediante o Instituto da Caducidade, que nós vamos estudar daqui a pouco. Tá joia? Tranquilo até aí? Bom, outro ponto importante que geralmente é perguntado em prova e traz algumas dúvidas ao acadêmico é sobre os direitos e deveres dos usuários, né, dos serviços prestados por concessionárias ou permissionárias. De forma geral, no artigo 7º e 7º-A da Lei 8987/95, aparece lá os direitos e deveres. Mas o grande ponto aqui, tá, é saber que, se tratando de um usuário de serviço público, esse usuário pode se valer do Código de Defesa do Consumidor contra as concessionárias e permissionárias, tá? Então, o Lucas está reclamando aí da queda de energia, né? Com razão. Quem presta esse serviço hoje? A Enel, que é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Então, o Lucas vai propor uma ação contra a Enel. Ele vai propor uma ação contra a Enel, além dos direitos elencados no artigo 7º da Lei 8987/95, o Lucas vai fazer uso do Código de Defesa do Consumidor. Professor, mas isso para mim é básico. Na minha cabeça isso é tranquilo. Realmente, isso é tranquilo. Buga quando? Quando que dá a bugadinha? Quando a gente lembra que no Brasil não se é admitida a aplicação do CDC quando o fornecedor do serviço é o próprio Estado de forma direta. Entendeu? Então, olha só. É serviço público. Se ele é prestado diretamente por um ente público, um ente federado, através de um órgão público, eu não vou aplicar o CDC. Se ele é prestado indiretamente por uma concessionária ou permissionária, aí eu vou aplicar o CDC. Certo? Tranquilo até aí? Então, olha só. Tem até uma discussão bacana, por quê? Porque se você pegar
a Lei 8.987/95, ela fala assim, você vai utilizar subsidiariamente, né, o Código de Defesa do Consumidor. Mas, na verdade, não é assim não, viu, gente? Você usa o Código de Defesa do Consumidor sempre que ele for mais benéfico ao consumidor. Vamos imaginar que, no caso concreto aí do Lucas, o dispositivo da Lei 8.987/95 é menos benéfico. Tem lá a previsão na lei geral. E o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor é mais benéfico ao Lucas. Eu vou aplicar o CDC. Tem um princípio no direito consumerista que fala sobre isso. Tá? Mais benefício. Qual que é a regra que vai trazer mais benefício ao consumidor? É ela que eu vou aplicar. Tá certo? Bom, política tarifária. Outro ponto importante, né? Qual é o valor inicial da tarifa? Qual o valor inicial que será cobrado da tarifa pela concessionária ou pela permissionária? É o valor que consta da proposta vencedora. É o valor que consta da proposta vencedora. Então, 10 empresas participaram. Uma empresa se sagrou adjudicatária, vencedora dessa licitação. Então, a proposta que ela apresentou, que se sagrou vencedora, tem lá um valor de tarifa, de preço público. É esse valor que tem que ser cobrado inicialmente. Mas é óbvio que a relação econômica no Brasil, que a ideia de equilíbrio econômico-financeiro não é, né? Nós não temos uma estabilidade econômica-financeira. Né? Hoje, com mais estabilidade, nos últimos 25 anos aí, 30 anos, com mais estabilidade, 25 anos, né? Com mais estabilidade, né? Mas, na verdade, é que mesmo nesses últimos 25 anos, nós não temos uma estabilidade econômica financeira. Isso quer dizer o quê? Que sempre que o Estado, nessas relações contratuais, de forma geral, e aí eu vou aplicar uma regrinha lá da Lei 8.666/93, aqui no contrato de concessão e permissão. Sempre que essa relação contratual se mostrar em desequilíbrio econômico-financeiro, eu tenho que trazer o equilíbrio de volta. De que forma que eu vou trazer o equilíbrio de volta? Através de 2 institutos, tá? Ou através da revisão, ou através do reajustamento de preços, de tarifas. No semestre passado, nós falamos sobre isso, quando a gente falou sobre as cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro, equação econômica-financeira. Se a tarifa está muito cara, não atendendo o princípio da modicidade, o Estado tem que intervir, trazendo uma tarifa com maior realidade econômica para o usuário. Mas se a tarifa também estiver muito barata, trazendo prejuízo à concessionária, o Estado também vai ter que intervir, aumentando, permitindo o aumento da tarifa. Equilíbrio econômico-financeiro. O contrato administrativo ele não é feito para trazer prejuízo nem para o Estado ou usuário, nem para a concessionária ou permissionária do serviço público. Tá joia? Então, lembrar, né, que nós temos os mecanismos de revisão e reajustamento para trazer o equilíbrio econômico-financeiro com base no artigo 9º, parágrafo 2 da Lei 8.987/95. Tem um ponto aqui que é muito importante, que geralmente aparece em prova. E já foi até objeto de pergunta, acho que dessa turma aqui na semana passada. E é obrigado o Estado fornecer um serviço alternativo para que só aí seja permitida à concessionária a cobrar o preço público, a tarifa? A resposta é não. Em regra, não se faz necessário o Estado fornecer um serviço alternativo para que a concessionária venha cobrar a tarifa. Situações excepcionais
previstas em lei pode trazer essa obrigação ao Estado. Mas, em regra, meus queridos, não se faz necessário ao Estado fornecer um serviço alternativo para que só aí a concessionária possa cobrar a tarifa ou o preço público. Podemos seguir? Tranquilo aí? Vamos lá, então. Gente, licitações e contrato de concessão. É óbvio que tanto na licitação quanto no contrato de concessão, nós vamos seguir as regras gerais que estão previstas na Lei 8.666/93, que foi objeto de estudo do nosso semestre passado, a Lei de Licitações e Contratos. Tá? Então, as regras gerais contidas lá, os temas gerais contidos na Lei 8.666/93, que não forem tratados de forma específica pela Lei 8.987/95, nós vamos seguir a Lei 8.666/93. Então, os princípios gerais da licitação, as regras gerais de contrato, nós vamos estar aplicando o que nós aprendemos na Lei 8.666. Mas a Lei de Licitações traz algumas características, algumas regras específicas que a gente vai debater agora, tá? Então, lá nos artigos 14 a 22 da Lei 8.987, nós temos essa discussão sobre a licitação que gera o contrato de concessão. Primeira discussão. Em regra, o contrato de concessão, a licitação, né, que gera o contrato de concessão, não deve buscar uma concessionária em caráter de exclusividade. Por que não, professor? Porque nós estamos criando um monopólio público, de um serviço público, mas executado pela iniciativa privada. Então, sempre que possível, preferencialmente, deve-se evitar a criação de monopólios de serviço público sendo prestados pela iniciativa privada. Agora, é óbvio que questões técnicas, econômicas, características regionais pode levar ao monopólio. Por exemplo, a Enel novamente. A Enel é um monopólio. No estado de Goiás, é um monopólio. E as características do serviço e as questões econômicas permitem esse monopólio. Mas isso é exceção à regra. Porque o que deve ocorrer mesmo, sempre que possível, é a concorrência entre concessionárias e permissionárias. Gente, por mais que eu defenda a iniciativa privada, vocês já sabem disso, da minha ideologia, do meu pensamento, iniciativa privada como prestadora de serviço público só funciona se tiver concorrência. Não é que só funciona, né? É que quanto mais concorrência, melhor. Então, excepcionalmente, nós vamos admitir o caráter exclusivo, mas tem que ser feita análise do caso concreto. Tem que ser feita análise do serviço que será prestado. Tá? Então, por exemplo, né, transporte urbano, concorrência. Transporte urbano, concorrência. Cidade de 400 mil habitantes, uma única concessionária, serviço de transporte coletivo, né, tem que ter concorrência. Por que eu falo tanto sobre o serviço de telecomunicação? Mudou o serviço de telecomunicação de 25 anos para cá? Mudou demais. Por mais que hoje a gente ainda tenha muitos problemas e reclamamos muito, gente, vocês não têm ideia do que era. A maioria aqui não tem idade para saber o que era serviço de telecomunicação na década de 90. Lucas, quantos anos você tem? Acho que o Lucas talvez. 34, lembro sim. Você lembra um pouco então, né, Lucas? Então, o Lucas era menino, lembra um pouco. Mas o Lucas era menino, lembra um pouco. Então, assim, por que melhorou do jeito que melhorou em 25 anos? Por que nós saímos da idade da pedra? Por que nós saímos lá do telefone, do Fred Flintstone, e estamos hoje com telecomunicação com muitos defeitos, muitos vícios, mas estamos com uma telecomunicação
do século, que não seja do século XXI, do século XX? Né? Porque existe concorrência. Porque existe concorrência. Então, qual é a regra? A regra é que o serviço deve ser concedido a 2 ou mais empresas. Exceção à regra. Características do serviço, condições técnicas, econômicas, peculiaridades regionais é que vão justificar aí o caráter exclusivo, como exceção à regra, conforme está disposto lá no artigo 16 da Lei 8987/95. Joia? Bom, outros pontos aí sobre a licitação. Um que não é novidade para vocês. O edital da licitação pode prever aí a inversão das fases de habilitação e julgamento. Lembra-se, mês passado a gente falou que a licitação tem 6 fases. Fase de abertura, né? Fase de habilitação preliminar, fase de classificação, fase de julgamento, e aí as últimas 2 fases tem uma discussão lá da doutrina, qual vem primeiro. É a adjudicação ou a homologação ou adjudicação. São 6 fases. Bom, aqui o que nós estamos falando? Que a lei 8987/95 permite a inversão das fases de habilitação e julgamento. Isso é novidade? Não. Na verdade, à época era uma novidade. Mas isso não é novidade para vocês. Por quê? Porque quando nós estudamos as modalidades licitatórias, nós vimos que algumas modalidades licitatórias permitem essa inversão de fases também, como no caso do pregão. Outra observação importante: empresa ou sociedade de propósito específico. A criação, a formação de uma empresa de propósito específico. O que é isso? Lembra que nós discutimos que a concessão, de um lado tem o poder concedente, de um lado tem o Estado, que está transferindo a execução da tarefa, do outro lado tem a iniciativa privada, tem o parceiro privado. Na concessão, esse parceiro privado é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Falei para vocês que até hoje, atualmente, é uma redundância jurídica falar consórcio de empresas ou pessoa jurídica. Por quê? Porque o consórcio de empresas se torna uma pessoa jurídica a partir do momento que ela é adjudicatária e ela tem que assinar um contrato de concessão com o Estado. Certo? Então, é esse consórcio de empresas que é a formação de uma empresa ou sociedade de propósito específico. Vamos entender? Nós temos a empresa da Milena e nós temos a empresa do Lucas. Empresa A e empresa B. A empresa da Milena e do Lucas se unem através de um contrato de consórcio. Então, o Lucas, como diretor da empresa dele, a Milena, como diretora da empresa dela, assina um contrato de consórcio. Qual que é o objetivo desse contrato de consórcio? Participar de uma licitação. Então, esse consórcio participa da licitação e, ao final, vocês são vencedores. Bom, e aí? Quem vai assinar o contrato de concessão com o Estado? Empresa da Milena e do Lucas? Ou o contrato é que vai assinar o contrato consorcial, é que vai assinar o contrato de concessão? Nenhuma dessas opções. Esse contrato consorcial, ele se transmuta, se transforma em uma pessoa jurídica autônoma. E essa pessoa jurídica autônoma assina o contrato de concessão com o Estado. Assina o contrato de concessão com o Estado. E aí, meus queridos, surgiu uma sociedade de propósito específico. Essa empresa C aí que surgiu, do Lucas e da Milena, qual o objetivo dela? Prestar o serviço do contrato de concessão. Acabou o contrato de concessão, liquida-se a empresa. O propósito dela é específico. Cumprir com o que está previsto no contrato de concessão. Tá joia? Então, perguntinha que já apareceu demais em prova. Empresa ou sociedade de propósito específico. O que é isso, professor? É quando o consórcio que participou da licitação se sagra vencedor. E esse contrato consorcial se transmuta, se transforma em uma empresa de sociedade
ou uma empresa de propósito específico ou uma sociedade de propósito específico. Propósito específico por quê? Nasceu com um propósito específico de executar o contrato de concessão. Tem uma outra discussão apresentada dentro da Lei 8987/95 que é muito discutido dentro da doutrina. O que a lei fala? Que deve ser dado preferência à empresa brasileira. Deve ser dado preferência à empresa brasileira. Bom, aqui tem parte da doutrina que entende ser inconstitucional essa previsão. E parte da doutrina que entende que é constitucional, a empresa brasileira deve sim ter preferência. É interessante que os dois lados da moeda defendem o seu posicionamento com base em um único princípio, um mesmo princípio, que é o princípio da isonomia. Alguns entendem que deve ser dada preferência à empresa brasileira justamente para atender os princípios da isonomia, e aqueles que entendem que não, né? A empresa brasileira deve concorrer em pé de igualdade com a empresa estrangeira. Fato é que, gente, na minha opinião, os defensores, né, da empresa brasileira falam assim, que o serviço público ele deve ser protegido. E essa proteção passa por dar preferência a empresas nacionais. Por quê? A gente sabe que o capital internacional, como o dito popular nos apresenta, o capital internacional ele adormece, mas não amanhece. Hoje ele está aqui, amanhã ele está na Argentina, depois amanhã ele está no Chile, ele anda o mundo em 24 horas. É assim mesmo. Então seria uma forma de proteger esse serviço que está na mão, executado pela iniciativa privada. Gente, eu até entendo que alguns serviços que são muito essenciais, essencialíssimos, a gente tem que ter um cuidado maior, uma proteção maior. Mas quando realmente o serviço é tão essencial assim, uma questão de segurança nacional, uma questão de saúde pública, uma questão mais grave, meus amigos, ele não deve nem ser objeto de concessão. Já que é tão essencial assim, ele não deve estar nem na mão da iniciativa privada, deve estar na mão do Estado. Agora, a partir do momento que ele já não é tão importante, empresa nacional e empresa estrangeira, o que a gente quer realmente é que seja um serviço adequado, um serviço de qualidade, mais módico possível, e aí a bandeira não interessa no primeiro momento. Interessa o serviço de qualidade. Tá? Professor, mas se a empresa amanhã, uma empresa chinesa, por exemplo, ela resolve se retirar e deixar esse serviço para trás, ela pode fazer? Ela vai sofrer as consequências contratuais, mas ela pode. Bom, e aí? E aí que o Estado faz a retomada do serviço, gente. Esse serviço continua sendo responsabilidade do Estado. O Estado continua sendo o titular da tarefa. O Estado é o responsável originário. Ele só transferiu a execução da tarefa. Então, se amanhã essa empresa internacional resolve se retirar, beleza. O Estado retoma a tarefa e faz nova licitação. Bom, vamos lá. Sobre o contrato... Professor, só uma perguntinha rápida. Fala, Lucas. Nesse exemplo hipotético, no caso do consórcio das empresas, tanto a minha empresa como a empresa da Milena, fundiram, eu não sei se eu posso usar essa palavra fundir, fizeram consórcio, né? Não posso usar fundiram, né? Não pode. Isso mesmo, não pode. Ok. Se tornou uma empresa especial, certo? Nesse caso, se essa empresa especial não cumpriu o papel dela, ou seja, ela, por algum motivo, ela drasticamente extraviou a verba do Estado. Neste caso, a execução será feita só no nome dessa empresa especial ou as duas empresas que estão no consórcio serão responsabilizadas também? Podem ser responsabilizadas também. Na verdade, o que acontece aí? Não houve a fusão, Lucas, não houve fusão. A empresa sua, não houve uma fusão com a empresa da Milena. A sua empresa não comprou a empresa da Milena. Sabe aqueles fenômenos que a gente estuda lá no direito empresarial? Eles não existem aqui, nesse caso. A sua empresa continua vivendo autonomamente.
A empresa da Milena continua vivendo autonomamente, com autonomia. O que aconteceu? Com o contrato consorcial, criou-se uma terceira empresa. Por isso que não posso falar que houve uma fusão. Houve uma união de interesses dentro de um contrato consorcial, e esse contrato consorcial se transmuta, se transforma numa empresa autônoma. É óbvio que é uma empresa nova, né? E o contrato de concessão vai pedir uma série de garantias, inclusive podendo envolver a sua empresa e a empresa da Milena. Tá joia? Uma série de garantias. Tá? Justamente para evitar algum tipo de fraude ou prejuízo ao Estado. Beleza? Vamos lá. Sobre o contrato de concessão, os artigos 23 e seguintes da Lei 8987 traz alguns pontos importantes aí sobre o contrato de concessão. O primeiro deles, né, que eu acho importante discutir com vocês, é que para dirimir, para resolver conflitos decorrentes do contrato de concessão, a Lei 8987/95 traz lá no seu artigo 24 um instituto muito bacana, uma previsão muito bacana, que é a possibilidade do Estado, né, dos envolvidos nessa relação contratual, resolver esses conflitos através de meios de dissolução de conflitos próprios da iniciativa privada. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, essa relação contratual, concessão, gera conflitos. Eu posso levar para a esfera da arbitragem, eu posso levar para a esfera da conciliação, da mediação. São ferramentas próprias da iniciativa privada de dirimir conflitos. Isso é legal para mostrar para vocês que essa tentativa do legislador, a pedido, com um lobby muito grande do Poder Judiciário, e com razão, de trazer outras ferramentas de solução de conflitos envolvendo o Estado para dentro do ordenamento jurídico, isso não é novo. Perceba, a lei que nós estamos estudando é a Lei 8987/95, 1995. E nela já tem essa previsão. Então, o Estado, né, o Judiciário, na verdade, ele está clamando por um apoio do Legislativo para dar vazão, diminuir um pouco a lide no Brasil, né, judicial. Diminuir o número de processos já tem muito tempo. Alguns autores, alguns processualistas falam assim, o Código de Processo Civil veio para resolver isso. Na verdade, isso não é verdade. O Código de Processo Civil veio ratificar essa intenção que já é antiga. Né? Veio dar mais força a essa intenção que é antiga. Tá? Então, o conflito decorrente do contrato de concessão, eu posso utilizar a arbitragem? Posso. Posso utilizar mediação, ferramentas privadas? Posso. Não tem problema. Bom, outro ponto importante é que lá, no artigo 20, no artigo 26, existe a possibilidade de subcontratação e subconcessão. Então, a empresa do Lucas e da Milena, a empresa, o consórcio, né, vencedor, se transmuta em uma pessoa jurídica nova. Será que essa empresa nova que surgiu pode subcontratar e subconceder? Pode. Depende do quê? Qual o requisito para que exista a subcontratação e a subconcessão? Previsão expressa no contrato de concessão, bem como no edital de licitação, que deu origem à concessão. Então, se tem previsão expressa no edital de licitação e no contrato de concessão, é possível, sim, que essa empresa vencedora venha promover subcontratações ou subconcessões, sem nenhum problema. São regras da iniciativa privada. Tá? Bom, Instituto da Intervenção. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que o serviço tem que ser adequado? Está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 6º
da lei geral que nós estamos estudando, que o serviço prestado pela concessionária, pela permissionária, tem que ser um serviço adequado. Para ser adequado, tem que atender aqueles princípios. Se a concessionária está prestando um serviço inadequado, se a concessionária não vem cumprindo cláusulas contratuais e regras legais, é poder dever do Estado promover uma intervenção nesse serviço, tomando temporariamente a execução da tarefa. Certo? Então, o processo de intervenção, que pode ou não ter a nomeação de um interventor, vai funcionar de que forma? Primeiro, nós temos, quando chega a notícia, verifica-se a gravidade do problema, e aí vem o chefe do executivo, responsável por aquele serviço, e através de decreto administrativo, declara a intervenção. Então, primeiro ato, decreto do chefe do executivo declarando a intervenção. Depois que esse decreto é publicado, o processo de intervenção deve ser iniciado no prazo máximo de 30 dias. Então, primeiro teve o decreto foi publicado, no prazo de 30 dias deve ser instaurado, deve ser iniciado o processo administrativo de intervenção. Esse processo de intervenção, ele visa o quê? Dar continuidade regular naquele serviço e constatar se realmente a concessionária ela estava prestando um serviço inadequado, não cumprindo regras contratuais e legais. Então, é um processo que tem dois objetivos principais. O primeiro, manter a execução da tarefa, e o segundo, constatar, verificar, investigar se realmente a concessionária não estava cumprindo as regras contratuais, legais, ou se ela não estava prestando um serviço adequado. Esse processo de intervenção, ele tem que ser instaurado, executado e finalizado no prazo máximo de 180 dias. No final, né, no prazo máximo de 180 dias, esse processo será finalizado através de um relatório feito pelo interventor e a prestação de contas desse período total do interventor. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado faz a intervenção, ou o interventor ou a pessoa responsável, né, tem que fazer esse relatório final, que vai constar ali as possíveis falhas, as possíveis indicações, tomadas de decisão, se o serviço realmente era adequado ou não. E esse interventor, ele responde, porque ele passa a administrar o serviço. Se foi nomeado um interventor, ele passa a ser o gestor desse serviço. Então, esse interventor responde civilmente, criminalmente e administrativamente por esse período na gestão desse serviço. Tá? Então, o interventor, ao final do processo, ele faz seu relatório, faz sua prestação de contas e encaminha para o chefe do executivo. Ok? Então, olha só. O processo de intervenção, ele pode gerar a aplicação de uma multa, mas pode gerar também, dependendo da gravidade, uma das formas de extinção do contrato de concessão, que é a caducidade, que a gente vai falar agora. Tá? Por quê? Porque talvez é tão grave a situação que não tem outro caminho a não ser declarar extinta a concessão. Vamos lá. Formas de extinção do contrato de concessão está prevista no artigo 35 da Lei 8987/95. Primeira forma de extinção do contrato de concessão é a reversão. Reversão, meus queridos, nada mais é do que a morte natural. É o fim natural do contrato de concessão. Nós discutimos há pouco que o contrato de concessão ele tem prazo certo, determinado. Termo inicial, termo final. Bom, com o advento do termo final, ocorre a reversão. Então, se o contrato de concessão é de 30 anos, ao final desses 30 anos, o Estado vai fazer a retomada do serviço.
através do instituto da reversão, tá? Então, a reversão nada mais é do que o fim natural do contrato de concessão com o advento do termo final. Segunda forma de extinção do contrato de concessão, encampação. E aí, prestem atenção, uma pergunta que é muito comum é se existe ou não uma obrigação do Estado em indenizar a concessionária com a aplicação da encampação. O que é encampação? É a extinção da concessão. Mas não é porque a concessionária está falhando. Não tem falha da concessionária. Aqui, o que leva à encampação é o interesse público. Certo? Então, no decorrer do contrato, no meio do contrato de concessão, o interesse público muda. O Estado retoma a tarefa através da encampação. Bom, com essa retomada, mediante lei que autoriza, né, tem que ter lei autorizadora, mas com essa retomada do serviço por parte do Estado no meio do contrato de concessão, será que o Estado tem que indenizar? A pergunta é essa. O Estado tem que indenizar a concessionária? Gente, depende, tá? Depende do quê, professor? Do efetivo prejuízo da concessionária. Se a concessionária fez investimentos e não conseguiu ainda recuperar todo o investimento que ela fez, é óbvio que o Estado tem que indenizar. Agora, por outro lado, se a concessionária já conseguiu recuperar todos os investimentos que ela fez, não há que se falar em indenização. Professor, e a expectativa de ganho que ela tinha? O contrato de concessão era 20 anos. A encampação ocorreu com 10 anos. A concessionária já recuperou tudo que ela investiu. Né? Já recuperou tudo que ela investiu. Ela não está tendo prejuízo mais. Certo? Vem o Estado, promove a encampação. Ela teria mais 10 anos. E aí tem uma expectativa de lucro, não tem? Será que ela pode buscar essa expectativa de lucro em juízo? A resposta é não. A resposta é não. Professor, mas é complicado. Contratar com o Estado é complicado. Contratar com o Estado é complicado. Supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Tá? Então, não é simplesmente, houve encampação, automaticamente nós temos indenização. Não é assim. Tá bom? Terceiro instituto que extingue a concessão. Caducidade. A caducidade é justamente uma rescisão por parte do Estado, unilateral por parte do Estado, por má execução do serviço ou por descumprimento de cláusulas contratuais ou legais por parte da concessionária. Então, o procedimento de intervenção que nós discutimos há pouco, ele pode levar à extinção pelo Instituto da Caducidade. A caducidade, então, é a extinção em razão da má execução da tarefa ou em razão de descumprimento de cláusulas contratuais ou legais por parte da concessionária. Outro instituto de extinção, rescisão de iniciativa da concessionária. Será que a concessionária pode rescindir unilateralmente o contrato? Não quero mais. Não pode, hein? Administrativamente, não pode. Aqui nós estamos falando de contrato administrativo. Certo? Então, se a concessionária quiser essa rescisão, ela tem que buscar em juízo, judicialmente. Então, a concessionária, a empresa C que surgiu, não é, do consórcio da empresa do Lucas, da Milena, já não quer mais prestar o serviço. Ela pode? Pode. Desde que ela consiga uma sentença transitada em julgado, lhe garantindo isso. Tá? Ela tem que manter a prestação do serviço. Outro instituto, a anulação. Se nós encontramos um vício no contrato de concessão e esse vício é insanável, eu não posso fazer o aproveitamento, a sanação desse vício, nós temos que declarar nula a concessão e fazer novo procedimento licitatório, novo contrato. Lembrando o seguinte, essa anulação ela pode decorrer
em razão de ilegalidades, não só no contrato, mas também na licitação. E também, lembra que nós falamos sobre o ato de motivação? Essa aula nós falamos sobre o ato de motivação, previsto lá no artigo 5º da Lei 8987/95. Então, se tem um vício grave lá no ato de motivação, se tem um vício grave na licitação ou no contrato de concessão, o caminho é único: a declaração de nulidade do contrato de concessão. Tá certo? Por exemplo, lá no ato de motivação, o prazo ou objeto não foi descrito da forma correta, com o objetivo de fraudar a licitação. Né? Temos um vício insanável. Vai trazer consequências não só para a licitação, mas também para o contrato de concessão. E a última ferramenta aí de extinção é a falência ou extinção da própria empresa. Tá? Então, se ocorre a falência da empresa concessionária, ou se ela vem a ser extinta, não há outro caminho senão a extinção do contrato de concessão e permissão. E no material que eu postei para vocês, que eu mandei para vocês, tem uma observação assim: o falecimento ou incapacidade do titular. Falecimento ou incapacidade do titular. Por que tem essa observação? Porque a permissão, tá? Ela pode ocorrer para pessoa natural, pessoa jurídica ou pessoa física. A concessão não pode ser conferida à pessoa física, mas a permissão pode ser conferida à pessoa física. Então, se a permissão foi conferida a uma pessoa física, ocorrendo aí a morte dessa pessoa ou a incapacidade dela, desse titular, também vai ser extinta a permissão no caso. Tá joia? Bom, para terminar o nosso conteúdo de hoje, fazer aí algumas distinções entre concessão, permissão e autorização. Distinção entre concessão, permissão e autorização. Principais diferenças, tá? Primeira diferença: natureza jurídica. Tá? Se você estiver anotando aí, o Lucas parece estar anotando, se você estiver anotando, isso é importante mesmo anotar. Primeira diferença, coloca assim, ó: quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica. Ó, presta atenção aqui. A concessão, gente, a permissão, qual a natureza delas? Contrato administrativo. A natureza da autorização, ato administrativo. Então, a natureza são diferentes. Tá? Então, ó, coloque assim no caderno de vocês, aqueles que estão anotando. Enquanto a concessão e a permissão, de serviço público são espécies de contrato administrativo, a autorização de serviço é ato administrativo, discricionário e precário. A autorização de serviço é ato administrativo, discricionário e precário. Letra B. Quanto aos envolvidos, coloca assim, quanto aos envolvidos. Quanto aos envolvidos.
Letra B, quanto aos envolvidos. A concessão é conferida. A concessão é conferida à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A concessão é conferida à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Enquanto a permissão e a autorização são conferidas. Enquanto a permissão e a autorização são conferidas à pessoa jurídica ou pessoa física. Letra C. Quanto à estabilidade. Letra C. Quanto à estabilidade. A concessão é um contrato por tempo determinado. A concessão é um contrato por tempo determinado. Envolvendo maiores valores. E possuindo mais estabilidade. Envolvendo maiores valores e possuindo mais estabilidade. Ponto e vírgula. A permissão é um contrato por tempo indeterminado. Ponto e vírgula. A permissão é um contrato por tempo indeterminado. A permissão é um contrato por tempo indeterminado, envolvendo valores menores, possuindo pouca estabilidade. Já a autorização é um ato administrativo extremamente precário. Já a autorização é um ato administrativo extremamente precário. E para terminar, gente, olha só. Letra D. Letra D. Quanto à necessidade de prévia licitação. Quanto à necessidade de prévia licitação. Quanto à necessidade de prévia licitação. Isso aí vocês já sabem, né? Qual que precisa de licitação aí? Princípio da obrigatoriedade, né? Qual que precisa de licitação aí? A licitação vem previamente ao que, Milena? Antes do que tem que ter licitação? Ao contrato com empresas. Aos contratos, né? Se são aos contratos, prévio aos contratos, qual dos três aí é contrato? Concessão e permissão. Permissão. Então, antes de concessão de serviço público, antes de permissão de serviço público, em regra,
procedimento licitatório. E a autorização é o quê? É ato. Antes de ato, precisa de licitação? Não precisa. Fechou? Então tá, letra D. Quanto à necessidade de prévia licitação. Em regra, antes de concessão e permissão, prévio procedimento licitatório. Em regra, antes de concessão e permissão, prévio procedimento licitatório. Eu preferi que vocês anotassem, porque em que pese tem o item nos slides que fala sobre isso, a maneira como eu estou explicando aí ficou mais fácil, fica mais direto do que está lá nos slides, tá? Fica melhor para vocês estudarem, tá bom? Gente, então vamos lá, as perguntas agora, né? Vamos às perguntas de vocês, para a gente poder encerrar nossa aula.